Nesse vídeo, você está convidado para uma viagem nostálgica através das imagens que capturam a essência vibrante do Brasil na década de 1960, um período de transformação e crescimento. Preparados? O Palácio do Comércio, localizado em São Luís, é um marco histórico que reflete o crescimento econômico da cidade. O prédio abrigava a Associação Comercial do Maranhão e o Museu Comercial. Recife, conhecida como a Veneza brasileira, vivenciou um período de efervescência cultural e social. A cidade foi palco de diversas iniciativas políticas e culturais, como o Cinema Novo, o Teatro de Rua, os sindicatos, o movimento de educação de base. A Vila dos Remédios é o centro administrativo do arquipélago de Fernando de Noronha. Situada na ilha principal, a vila abriga a maioria das instituições governamentais e históricas da localidade. A Praça Tiradentes é um marco histórico em Curitiba. Aqui, a praça poucos meses após ter sido palco de um grave conflito étnico que resultou em 3 dias de conflitos e depredações, conhecido como a Guerra do Pente. A Loja das Casas Pernambucanas em Cascavel é uma das filiais desta tradicional rede de varejo brasileira, que aqui já oferecia uma variedade de produtos, desde roupas e acessórios até móveis e eletrodomésticos. Na década de 1960, os coletivos desempenharam um papel crucial no transporte público na zona sul do Rio de Janeiro. Eles permitiram que os bondes circulassem com mais rapidez e transportassem mais passageiros. O Túnel do Leme, também conhecido como Túnel Novo, é uma importante via de tráfego no Rio de Janeiro, ligando os bairros de Botafogo e Copacabana. Sua construção foi um marco no desenvolvimento urbano da cidade, melhorando a mobilidade e a conectividade na região. O Palácio Araribóia, localizado no centro de Niterói, foi a primeira sede da prefeitura do município, sendo inaugurado em 1910 para ser o Paço Municipal. Elisete Cardoso, uma das maiores intérpretes da música brasileira, gravou um LP com Moacir Silva. Este trabalho contribuiu para consolidar a reputação de Elisete como uma talentosa cantora. Em um mês de verão, a praia de Copacabana estava repleta de banhistas. O sol brilhava intensamente no céu azul, refletindo nas ondas do mar. Crianças brincavam na água, enquanto os adultos se bronzeavam ao sol. Hebe Camargo e Borges de Barros participaram do programa A Praça da Alegria, exibido pelo canal 5 Paulista. O programa, criado por Manuel de Nóbrega, era um marco na televisão brasileira. A construção da Catedral da Sé, um dos maiores templos neogóticos do mundo, começou em 1913 e terminou em 1967. Sua construção marcou um período significativo na história arquitetônica da cidade de São Paulo. A imagem captura um momento histórico, a visita do presidente Juscelino Kubitschek ao Teatro José de Alencar. O registro visual desta visita é um testemunho da estima e admiração que o povo tinha por seu líder. E aqui, Juscelino Kubitschek, após um mandato marcado por estabilidade e transformações significativas, despediu-se da população brasileira. Em suas memórias, ele relembra com emoção o dia em que deixou o Palácio da Alvorada. No Dia do Trabalho, trabalhadores no Rio de Janeiro se manifestaram, refletindo a luta pelos direitos trabalhistas e a importância do movimento sindical na defesa dos interesses dos trabalhadores. Chacrinha, nascido em Surubim, Pernambuco, foi um dos maiores comunicadores do Brasil, revolucionando a televisão brasileira com seu estilo irreverente e inovador. O Palácio Floriano Peixoto, em Maceió, Alagoas, é um marco arquitetônico e histórico. Antiga sede do governo alagoano, o palácio agora abriga um museu, preservando e compartilhando a rica história do estado. A Universidade de Brasília é uma das principais instituições de ensino superior do Brasil. O vestibular da UNB, como este de 1962, é um evento importante,
atraindo estudantes de todo o país que aspiram a uma educação de qualidade. O Palácio da Alvorada, localizado em Brasília, é uma obra-prima da arquitetura modernista brasileira. Projetado por Oscar Niemeyer, o palácio é a residência oficial do presidente do Brasil, simbolizando a força e a estabilidade da nação. A imagem de um cavalo pastando próximo à Estação Ferroviária Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, evoca uma cena tranquila e pitoresca, contrastando com a agitação urbana da cidade. O bairro da Liberdade, em São Paulo, é conhecido como o maior reduto da comunidade japonesa fora do Japão. Rico em tradições, manifestações culturais e culinária asiática, o bairro conta com uma história tão interessante quanto suas ruas. Feira de Santana, conhecida como a Princesa do Sertão, é uma cidade vibrante na Bahia. Com uma rica história cultural e econômica, a cidade é um importante centro comercial e educacional. A gaúcha Ieda Maria Vargas fez história ao se tornar a primeira brasileira a conquistar o título de Miss Universo. Sua vitória foi celebrada com grande entusiasmo e ela foi calorosamente recebida em Brasília. O centro de Belo Horizonte, com destaque para as avenidas Santos Dumont e Amazonas e a Praça Rui Barbosa, é um vibrante centro urbano. A região é conhecida por sua arquitetura histórica e vida cultural animada. A Fundação Oswaldo Cruz, com seu papel crucial na produção de vacinas no Brasil, exemplifica seu compromisso com a saúde pública. A vacina contra o tétano, retratada aqui, é um exemplo disso. O Viaduto do Chá é um marco histórico em São Paulo. É um ponto de encontro popular e um importante corredor de tráfego, com pedestres circulando diariamente, contribuindo para a dinâmica urbana da cidade. A Praça do Correio, localizada no coração de São Paulo, sempre foi um ponto de encontro para os moradores locais e um local de eventos culturais e sociais. O lendário músico Ray Charles visitou o Brasil em um dos melhores momentos de sua carreira. Realizou 2 shows memoráveis, deixando uma marca inesquecível na cena musical brasileira. As obras de pavimentação na Rua Domingos de Moraes representam um importante passo no desenvolvimento urbano da capital paulista. A remoção dos trilhos e a pavimentação da rua melhoraram a mobilidade na área. A capital da Bahia é uma cidade de rica história e cultura vibrante. A cidade é conhecida por sua arquitetura colonial, música animada e culinária deliciosa. A foto mostra a visita da atriz francesa Brigitte Bardot ao Rio de Janeiro, que causou grande agitação. Sua presença na cidade atraiu a atenção internacional e deixou uma marca duradoura na cultura brasileira. Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, mais conhecido como Di Cavalcante, foi um renomado pintor modernista, desenhista, ilustrador, muralista e caricaturista brasileiro. Sua arte contribuiu significativamente para distinguir a arte brasileira de outros movimentos artísticos de sua época. A Fábrica Nacional de Motores foi uma importante indústria brasileira que produziu ônibus para a Companhia de Transportes Coletivos. Esses veículos desempenharam um papel crucial no transporte público brasileiro. Em busca do tricampeonato mundial, a seleção brasileira iniciou a preparação para a Copa em Lambari e Caxambu, no sul de Minas. Pelé, a estrela da delegação, era o centro das atenções durante esse período. A Jovem Guarda foi um movimento cultural brasileiro que marcou a década de 1960 com sua música e estilo. O primeiro encontro nacional da Jovem Guarda foi um evento marcante, onde fãs da banda Lufa tiveram a oportunidade de assistir ao show do grupo. A Procissão do Bom Jesus dos Navegantes é uma das mais tradicionais celebrações de fé católica em Salvador. Realizada no início do ano, a procissão marítima atrai centenas de embarcações que acompanham a galeota Gratidão do Povo, conduzindo a imagem de Nosso Senhor dos Navegantes. A Catedral Metropolitana de Belém
também conhecida como Catedral da Sé, é uma igreja católica de estilo neoclássico e barroco, dedicada a Nossa Senhora da Graça. Localizada em Belém do Pará, a catedral é um marco arquitetônico e histórico na região norte do Brasil. Francisco Solano Trindade, nascido em Recife, Pernambuco, foi um poeta, teatrólogo, pintor, ator e cineasta brasileiro. Ele esteve na vanguarda de movimentos artísticos no Brasil e foi um dos fundadores do teatro folclórico brasileiro e do teatro popular brasileiro. A bandeira quadriculada é um símbolo icônico no automobilismo, usada para sinalizar o fim de uma corrida. Nas 1000 milhas de Interlagos, uma das mais tradicionais corridas do automobilismo brasileiro, a bandeirada quadriculada marca o emocionante final da prova. Berta Loran, uma talentosa atriz brasileira, atuou na peça teatral Dura Lex Sed Lex. A peça, escrita por Oduvaldo Viana Filho, é uma sátira política que utiliza o formato de teatro de revista para criticar a situação social e política da época. A Rua da Consolação, em São Paulo, é uma das principais vias da cidade, conhecida por sua diversidade de comércios e serviços. Aqui, a rua se encontra movimentada, com o trânsito intenso característico do horário de pico. A Catedral Basílica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é um dos maiores templos católicos do Brasil e o segundo maior do mundo, menor apenas que a Basílica de São Pedro, no Vaticano. O Viaduto do Chá é um marco histórico em São Paulo. Foi o primeiro viaduto da cidade, ligando a Rua Direita, no Centro Velho, com a Rua do Chá, atual Rua Barão de Itapetininga, no Centro Novo. A demolição de casas antigas para dar lugar a novas avenidas é uma prática comum em grandes cidades como São Paulo. Isso faz parte do processo de urbanização e desenvolvimento da cidade. Localizada no bairro da Penha, a Rua Afonso Ribeiro oferece uma vista privilegiada da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha, um importante marco religioso e turístico do Rio de Janeiro. O estádio Lourival Batista, mais conhecido como Batistão, aqui no final de sua construção, é um importante palco para o futebol sergipano. Sua construção marcou um novo capítulo para o esporte no estado. Em uma década marcada por intensas manifestações políticas, estudantes da Universidade de São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie se encontraram em um confronto violento na Rua Maria Antônia, no centro de São Paulo. Este evento ficou conhecido como a Batalha da Maria Antônia. Elza Soares, uma das maiores vozes da música brasileira, apresentou a canção Sei Lá Mangueira, no Festival da Música Popular Brasileira da Record, acompanhada por Mussum do grupo Originais do Samba e Caçulinha na Sanfona. Durante sua visita ao Brasil, a Rainha Elizabeth II teve a oportunidade de conhecer Pelé, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. O encontro entre a monarca e o rei do futebol foi um momento histórico. O Morro da Providência, localizado na zona central do Rio de Janeiro, oferece uma vista panorâmica do centro da cidade. A comunidade é conhecida por ser a primeira favela do Brasil. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Mundo em Foto para acessar mais conteúdo semelhante.